Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Nesse tempo do advento, existe um detalhe nessa primeira fase do advento, porque do primeiro domingo até o dia 16, a igreja vai estar nos preparando para esse grande evento que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão ver que a partir do dia 17, aí já começa a preparação para o Natal. E os verbos que nesse tempo nós vamos vendo são os verbos que estão sempre no futuro. Eis que virá o nosso Deus. É assim que fala a antífona da aclamação ao Evangelho de hoje. Eis que virá o nosso Deus com poder e majestade, e Ele há de iluminar os olhos dos seus servos. O Senhor virá. Maranatá, Senhor Jesus. No Evangelho de hoje, que está em Lucas capítulo 10, do versículo 21 até o versículo 24, Jesus ele glorifica o Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Dentro do contexto desse tempo do advento, Jesus está dizendo o seguinte: ele está louvando o Pai, porque os pequenos, aquelas pessoas humildes de coração, que sabem que Deus é tudo e, na verdade, nós não somos nada, e reconhece que o Senhor é o Senhor, nessa humildade, essas pessoas têm a capacidade de entender essa questão da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus não está falando aqui daquelas pessoas que são ignorantes. Ele está falando das pessoas humildes. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes. Os sábios e inteligentes, segundo esse mundo, eles não admitem que Jesus é Deus. Eles não creem na Igreja Católica, não acreditam em nada da Igreja Católica. Eles não acreditam na Santíssima Trindade. Eles não acreditam que existe os novíssimos. Os novíssimos é tudo aquilo que nos espera no futuro, que é a nossa morte, o julgamento que nós passaremos, e diante desse julgamento virá a sentença, céu, inferno, purgatório. Eles não acreditam, são os inteligentes segundo o mundo. Eles estão cheios de soberba, de orgulho,
E aí Jesus está dizendo, eu te louvo porque revelastes aos pequeninos. Aos pequeninos aqui são aqueles, como eu acabei de dizer, os humildes de coração. Os humildes de coração podem ser pessoas inteligentíssimas, mas que têm um coração humilde, como pode ser também as pessoas que já são humildes, que têm alguma deficiência, que não tem tanta inteligência, que não tem tanta sabedoria como muitas pessoas têm, mas eles são humildes. Eles creem em Deus. Aí Jesus fala, eu te louvo, Pai, porque escondestes, porque essas coisas aos sábios e inteligentes. Não é que Deus chegou e disse assim, aos sábios e inteligentes eu não vou revelar, eu vou deixar tudo escondidinho. Não, é que eles entram numa situação de não admitir as coisas de Deus, que acaba ficando tudo escondido. E aí, no final do evangelho de hoje, Jesus, ele assim, entusiasmado e feliz, ele diz, felizes os olhos que veem o que vós vedes. O que é que nós vemos? Pela fé, nós vemos Deus. Pela fé, nós cremos que Jesus veio pela primeira vez, nasceu lá na gruta de Belém, na sua pobreza, cresceu, anunciou a boa nova, curou muitas pessoas, ressuscitou também outras pessoas. E como ele havia dito, ele disse que ele iria morrer, e ele morreu, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou. E que ele iria retornar à casa do Pai, e retornou. E que vai voltar para nos levar. Felizes os olhos que veem o que vós veem. Nós vemos isso, nós queremos. Mas os sábios e inteligentes, segundo este mundo, não acreditam. E aí, por não acreditarem, vão perder a salvação. Por isso, nesse tempo do advento, nós precisamos, primeiramente, rezar por nós, para que nós sejamos perseverantes até o fim. E pedir pela conversão daqueles que não querem entender o que o Senhor quer nos transmitir e nos transmitiu através da sua palavra. Aí Jesus disse que lá no passado, os profetas que prepararam Jesus na sua primeira vinda, eles não tiveram essa graça de poder ver Jesus. Eles prepararam, mas eles não puderam ver. Aí Jesus está dizendo, felizes somos nós. Nós, que nós estamos vivendo logo a primeira vinda de Jesus, nós somos essas pessoas que vivem da sua primeira vinda e que ao mesmo tempo já se prepara para a sua segunda vinda. Que Deus nos conceda a graça da perseverança. Que tenhamos realmente um coração simples, um coração humilde e que possamos dia após dia, nesse tempo do advento, admitir que o Senhor virá. Vem, Senhor Jesus. E ali diz que, na Sagrada, Jesus mesmo revela isso, que o céu vai se abrir, os anjos irão tocar as trombetas e ele virá na sua glória para nos buscar e vai ser maravilhoso. Vamos ser santos, vamos seguir os ensinamentos do Senhor, vamos aguardar porque o Senhor está vindo. Não sabemos o dia e nem a hora, mas que ele virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós
possamos fazer parte daquele grupo que o Senhor diz: eu te louvo, ó Pai, eu te louvo.